Muita gente que tem dificuldade de voltar atrás, né? De saber que às vezes a gente toma decisões erradas e que não tem nada de errado eu voltar atrás, eu me recompor, me reerguer, me desculpar, corrigir e seguir. Vamos falar sobre isso hoje na reflexão? Tá certo. Não esqueça de dar o seu like, que ele é muito importante pra gente, tá? E ó, se inscreva no nosso canal e indique o nosso canal para as pessoas que você conhece, tá? Miguel Weber aqui no YouTube. Você já ouviu uma frase? Tem uma frase que é muito conhecida que ela diz assim, que dá um passo para trás só se for para eu pegar impulso. Pronto, aí eu tava tentando lembrar, é isso. Dá um passo para trás só se for para eu pegar impulso. Também é isso. Também é isso. Mas eu queria falar sobre dar um passo atrás em determinados momentos da vida, tá? Esse negócio de ser irredutível na necessidade, às vezes, de voltar atrás, é algo que pode prejudicar toda a sua caminhada. Eu não falo aqui em voltar ao tempo, que não existe essa condição ainda, o poder de voltar ao tempo. Eu falo de voltar atrás em algumas posturas, em algumas decisões, em algumas escolhas que nós fazemos. Não se importe em reconhecer uma escolha errada. Tem uma frase que é do Juscelino Kubitschek, que eu acho demais. Ele diz assim, ele dizia que costumava voltar atrás porque ele não tinha compromisso com o erro, não. Gente, é muito grande. É um sinal de evolução muito gigante quando a gente consegue reconhecer um erro. Sabe? Agora, é muito mais lindo quando a gente consegue corrigir esse erro. Você jamais chegaria onde você está aqui agora. Você jamais chegaria ao dia de hoje se você só andasse em linha reta. Faz parte do nosso caminho. Às vezes andar em círculos, às vezes se perder em algum momento da caminhada, retornar um pouquinho, mudar a direção, perder alguns dias. Você está entendendo? Parar um pouco. Isso faz parte do processo. Muitas vezes, tentativas aparentemente inúteis, sabe? Que a gente tenta fazer, caminhos que às vezes a gente quer seguir, não vai levar a lugar nenhum. Então, se eu noto que eu entrei, é como se você estivesse numa rua, num bairro que você não conhece bem, e você entrasse numa rua que não tem saída. Entrei numa rua que não tinha saída. O que é normal fazer? Voltar e pegar a rua certa, que me leve aonde eu quero. Isso é correto. Isso é correto. Às vezes a gente toma decisões, nós tomamos decisões que a gente acaba quebrando a cara. Então eu preciso, para, assimila, se recompõe, não é assim? Vai se reerguer e vai continuar. E foi assim a vida toda e sempre será, e não tem nada de errado. Nós acertamos o caminho não porque a gente segue rigorosamente tudo que a gente planejou. Nós acertamos porque a gente tenta, porque a gente luta, porque a gente cai, porque a gente se decepciona, porque a gente quebra a cara. Quebra! Acertamos porque a gente não desiste, porque a gente resiste, porque a gente corrige. Não é assim? Se anda desesperado em um caminho errado, de forma errada, você não vai chegar a lugar nenhum. Portanto, a minha dica de hoje é essa. Se for preciso, volte atrás. Em tudo, abriu a porta, entrou num determinado local, sentiu que ali não é legal, entrei numa rua, notei que aquela rua não me leva a nada, fiz alguma coisa, notei que fiz errado, para, recua, recomece. Em tudo, seja grande o suficiente para entender que o nosso caminho é difícil e que só iremos acertar o alvo se a gente for humilde o suficiente para corrigir os nossos erros, para reparar as coisas que nós fizemos e que não foram legais, e principalmente quando a gente corrige aquilo que deu errado. Quantas e quantas pessoas estão agora nesse momento pensando assim, em momentos da vida que ela tomou uma decisão errada, que sabia que errou, que por vaidade, por teimosia,
não voltou atrás, não corrigiu, não foi humilde, não teve coragem de dizer, pô, foi mal, errei, não deveria ter tomado essa decisão. Não é assim? E perdeu definitivamente pessoas e perdeu oportunidades. Não teve coragem, perdeu, porque para voltar atrás também, gente, existe um time, existe a hora. Criatura de Deus, qualquer pessoa, em qualquer erro que você cometa na sua vida, se você, da sua cabeça, sabe que você errou, não tem nada de errado você dizer, me desculpa. Você evita tanto problema, porque nós erramos, gente. Nós erramos, nós tomamos decisões erradas em determinados momentos da nossa vida, mas eu preciso chegar e dizer assim, caramba, errei. O que tem de errado nisso? Nada. Reconhece o erro, corrija o erro, volte atrás, volta na hora certa. Não adianta voltar depois, porque a vida segue e ninguém nem nada se senta e fica esperando você voltar, não. Vida é rio que segue sem esperar, sem parar. Lembre-se, você não vai voltar ao tempo. Não vai voltar no tempo, você vai voltar atrás. Você vai ser inteligente o suficiente para usar a sua humildade, para reconhecer o seu erro, a sua limitação, quantas vezes for preciso. Vai pedir perdão. Gente, é tão lindo uma pessoa pedir perdão e corrigir o erro. Desculpe, eu errei, foi mal. Isso é divino, isso é lindo. Isso é uma evolução tão grande, mas tem gente que não consegue. Você precisa resolver algumas situações da sua vida. Você precisa, às vezes, mudar a sua vida. E para mudar a sua vida, para melhorar, às vezes, é preciso voltar atrás. Reconhecer um erro. Se reerguer, se recompor. Recomeçar. Tá bom? Pensa nisso. Tá? Impulso. É dar um pulo gigante adiante. Às vezes, para dar esse impulso gigante, eu preciso voltar um pouquinho atrás. Eu espero que você tenha entendido. E, acima de tudo, eu espero que isso possa ser útil para você, tá bom?